Bem-vindo, amigos! Aqui é o Diogo e esse é o canal Mundo da Velocidade. Iniciamos o nosso especial sobre as 500 milhas de Indianápolis. Falaremos sobre A.J. Foyt, o piloto mais versátil da história americana. Poucos pilotos na história do automobilismo conseguiram dominar tantas categorias quanto A.J. Foyt. Seu nome está diretamente ligado à história da Indianapolis 500, mas sua carreira foi muito além disso. Foyt venceu corridas na Indy, na NASCAR, em provas de endurance e até em competições de dirt track. Ele foi o primeiro piloto da história a vencer 4 vezes as 500 milhas de Indianápolis, um recorde que durante décadas simbolizou o auge da pilotagem nos Estados Unidos. Neste vídeo, vamos conhecer a trajetória completa desse piloto lendário, da infância no Texas às maiores conquistas do automobilismo mundial. Infância e primeiros passos. A.J. Foyt nasceu em Houston, Texas, em 16 de janeiro de 1935. Seu pai, Anthony Foyt Sr., também era piloto e possuía carros de corrida. Foi nesse ambiente que Foyt cresceu, frequentando circuitos e oficinas desde muito jovem. Antes mesmo de completar 20 anos, ele já competia em corridas de Midget Cars e Sprint Cars, categorias tradicionais do automobilismo americano. Essas categorias, disputadas muitas vezes em pistas curtas de terra, exigiam reflexos rápidos e controle absoluto do carro, habilidades que definiriam o estilo agressivo de Foyt ao longo da carreira. Estreia e ascensão na Fórmula Indy. Foyt estreou na principal categoria do automobilismo americano no final da década de 1950. Sua primeira participação na Indianapolis 500 aconteceu em 1958, quando ainda era um jovem piloto tentando se estabelecer na categoria. Poucos anos depois, ele já demonstrava enorme talento e regularidade, tornando-se um dos nomes mais fortes do campeonato. O grande momento inicial veio em 1961, quando Foyt conquistou sua primeira vitória nas 500 milhas de Indianápolis. Seu primeiro título nacional da Indy. Essa temporada marcou o surgimento de uma nova superestrela do automobilismo americano. Domínio nos anos 1960. Durante a década de 1960, A.J. Foyt se consolidou como um dos pilotos mais completos do mundo. Entre seus feitos nesse período: vitória na Indy 500 de 1961. Vitória na Indy 500 de 1964. Múltiplos campeonatos da Indy. Vitórias em várias categorias diferentes. Foyt tinha uma característica rara: ele era competitivo em praticamente qualquer tipo de carro. Enquanto muitos pilotos se especializavam em uma única categoria, Foyt corria simultaneamente na Indy, em corridas de Stock Car e em provas de endurance. O triunfo em Le Mans. Um dos capítulos mais impressionantes da carreira de Foyt aconteceu em 1967, quando ele venceu as 24 horas de Le Mans. Ao lado de Dan Gurney, Foyt pilotou o lendário Ford GT40 MK4. A vitória foi histórica por vários motivos. Vitória dominante da Ford. Triunfo de 2 pilotos americanos. Conquista em plena rivalidade entre Ford e Ferrari. Esse resultado consolidou Foyt como um piloto de alcance global. Um piloto que venceu em tudo. Ao longo de sua carreira, A.J. Foyt acumulou vitórias em diversas categorias. Entre suas conquistas mais importantes: 4 vitórias nas 500 milhas de Indianápolis. 7 campeonatos da Indy. Vitória nas 24 horas de Le Mans. Vitória nas 24 horas de Daytona. Vitória nas Daytona 500. Pouquíssimos pilotos na história conseguiram triunfar em competições tão diferentes. Acidentes e longevidade. A carreira de Foyt também foi marcada por inúmeros acidentes graves. Ele sofreu fraturas, queimaduras e vários incidentes em corridas, especialmente nas décadas de 1960 e 1970, quando os padrões de segurança eram muito menores. Mesmo assim, continuou competindo por décadas. Sua última participação na Indianapolis 500 aconteceu em 1992, quando tinha 57 anos. Transição para chefe de equipe. Após encerrar a carreira como piloto, Foyt passou a se dedicar à gestão de sua própria equipe. Ele fundou a A.J. Foyt Enterprises, que se tornou uma das equipes tradicionais da Indy.
Entre seus pilotos mais famosos destaca Scott Dixon, que iniciou sua carreira na Indy competindo pela equipe. O legado de A.J. Foyt no automobilismo é gigantesco. Ele é lembrado como um dos pilotos mais agressivos de sua geração. Um competidor capaz de vencer em qualquer tipo de carro. Uma das figuras mais icônicas da história do esporte americano. Décadas depois de sua última corrida, seu nome ainda permanece entre os maiores da história do automobilismo. As 500 milhas de Indianápolis sempre foram o palco onde nascem as maiores lendas do automobilismo americano, e poucos pilotos deixaram uma marca tão profunda nessa corrida quanto A.J. Foyt. Ao longo de sua carreira, ele se tornou o primeiro piloto da história a conquistar 4 vitórias na prova, um feito que consolidou seu nome entre os maiores da história do esporte. A primeira vitória veio em 1961. Ainda no início de sua carreira na Indy, Foyt demonstrou maturidade e consistência ao longo das 500 milhas. Aproveitando problemas mecânicos e abandonos de vários adversários, ele assumiu a liderança na parte final da corrida e cruzou a linha de chegada como vencedor, conquistando também o respeito definitivo do paddock. 3 anos depois, em 1964, Foyt voltou ao topo em uma das corridas mais dramáticas da história da prova. A edição ficou marcada por um grave acidente na segunda volta que envolveu vários carros e provocou um grande incêndio. Após a relargada, Foyt manteve um ritmo extremamente competitivo e controlou a corrida para conquistar sua segunda vitória em Indianápolis. A terceira vitória aconteceu em 1967, em uma das performances mais dominantes de sua carreira. Pilotando um carro extremamente competitivo, Foyt liderou grande parte das voltas e venceu com autoridade, consolidando sua posição como um dos grandes especialistas da pista do Indianapolis Motor Speedway. O feito mais simbólico veio 10 anos depois. Em 1977, já veterano e enfrentando uma nova geração de pilotos, Foyt protagonizou um retorno histórico. Após uma corrida marcada por abandonos e desgaste mecânico de vários concorrentes, ele assumiu a liderança nas voltas finais e conquistou sua quarta vitória nas 500 milhas de Indianápolis, tornando-se o primeiro piloto a alcançar essa marca histórica. Essas 4 conquistas, 1961, 1964, 1967 e 1977, transformaram A.J. Foyt em uma figura central na história da corrida mais famosa do automobilismo. Seu recorde permaneceu como referência por décadas e ajudou a construir a reputação de um piloto capaz de vencer em qualquer circunstância. O fim da carreira de A.J. Foyt na Fórmula Indy foi marcado por uma longa transição, na qual o piloto continuou competindo mesmo após décadas no automobilismo, enfrentando acidentes graves e os desafios físicos naturais da idade. Ainda assim, ele permaneceu nas pistas até o início da década de 1990, encerrando uma das carreiras mais longas da história da categoria. Durante os anos 1980, Foyt já era considerado uma lenda viva da Indy. Enquanto novas gerações de pilotos surgiam e os carros se tornavam cada vez mais sofisticados tecnologicamente, ele continuava competindo com sua própria equipe, a A.J. Foyt Enterprises, mantendo o estilo agressivo que marcou toda a sua trajetória. Um dos momentos mais dramáticos dessa fase final ocorreu em 1990, quando Foyt sofreu um grave acidente em Road America durante uma prova da IndyCar. O carro saiu da pista em alta velocidade e colidiu violentamente contra um barranco, provocando fraturas nas pernas e nos pés. Muitos acreditaram que aquele seria o fim definitivo de sua carreira. No entanto, fiel à sua reputação de piloto extremamente resistente, Foyt decidiu retornar às corridas após um longo processo de recuperação. Ele voltou ao cockpit no ano seguinte, determinado a disputar novamente as Indianapolis 500, prova com a qual seu nome sempre esteve ligado. Sua última participação na corrida aconteceu em 1992, quando tinha 57 anos. Essa foi sua 35ª participação nas 500 milhas de Indianápolis, um número que demonstra a impressionante longevidade de sua carreira. Embora não tenha disputado posições de destaque naquela edição, a presença de Foyt no grid foi recebida com enorme respeito pelo público e pelos demais pilotos. Após essa corrida, A.J. Foyt decidiu encerrar definitivamente sua carreira como piloto na Indy.
Ao longo de mais de 3 décadas na categoria, ele havia conquistado 4 vitórias nas 500 milhas de Indianápolis, 7 campeonatos nacionais da Indy e dezenas de vitórias, tornando-se uma das figuras mais importantes da história do automobilismo americano. Mesmo depois de deixar as pistas como piloto, Foyt continuou presente na categoria como proprietário da AJ Foyt Enterprises, mantendo seu nome ativo na IndyCar e contribuindo para o desenvolvimento de novos pilotos nas décadas seguintes. Mais do que um piloto vencedor, AJ Foyt representou uma era em que os competidores corriam em diferentes categorias e enfrentavam riscos enormes nas pistas. Sua carreira ajudou a construir a história da Indy e transformou seu nome em uma verdadeira lenda do esporte a motor. Muito bem, amigos, chegamos ao fim do nosso primeiro vídeo da série especial sobre as 500 milhas de Indianápolis. Fiquem ligados em todo o mês de maio no nosso especial. Até o próximo vídeo.